Muitíssimo obrigado, senhor presidente Chico Rodrigues, meus colegas, senador Lucas Barreto, senador Cajuru, senador Plínio Valério, senador Espiridião Amin, senadoras e senadores que estão vindo aqui daqui a pouco para a votação das autoridades que nós vamos ter aqui, de embaixadores, assessores dessa casa, funcionários e brasileiras que nos acompanham. Senhor presidente, é um escândalo atrás do outro. É uma manobra atrás da outra. Onde é que vai parar, senador Espiridião Amin, o nosso Brasil? Eu não sei se o senhor já soube da última. O senhor já soube da última? Olha aqui, senador Plínio. Senador Cajuru. Olha a matéria. Não dá para ler, né? Não dá para ler, mas eu vou ler para vocês. O Globo. Malu Gaspar, que tem feito um grande trabalho no jornalismo brasileiro. No centro do caso Master, Alexandre de Moraes tira da gaveta a ação do PT para limitar delação. Ministro requisitou nesta quarta-feira que fosse enviada à pauta do STF uma ação movida pelo PT em 2021 que pede restrições aos acordos de colaboração premiada. Onde é que nós estamos deixando o STF ativista levar esta nação gigante que é o Brasil? Eu digo nós, é porque nós somos corresponsáveis por isso aqui. Isso é só de hoje. Daqui para o final do dia tem outra. Porque a gente vê uma blindagem escancarada, jamais vista. É CPI acabando, não sendo prorrogada. CPI que dá resultado. CPI que prendeu gente, CPI que mostra a bandalheira de poderosos de plantão, sendo enterrada. Hoje mesmo foi a última sessão da CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira implorou aqui ontem, pegou as assinaturas aí, 28 senadores assinaram, estava com tudo certo para continuar o trabalho, mas não. A presidência do Senado ignora, deixa essa casa no chão, respirando por aparelhos. É igual aquele time de futebol, Cajuru, que o jogo está terminando, está ganhando ainda ali, aos trancos e barrancos, com o apoio de juiz e tudo. E aí tem que deixar o relógio passar, fica catimbando. É catimba o que está acontecendo aqui. É catimba. Usando o jargão do futebol. E olha, teve uma reportagem que talvez explique muita coisa sobre isso, senador Exalci. Reportagem publicada pela revista Piauí aborda uma proposta de colaboração premiada, também conhecida como delação premiada, e a gente vê que ela já está sendo aqui numa tentativa de... E amanhã eu vou fazer um pronunciamento mais profundo, porque essa notícia chegou agora. O que é que pode estar por trás disso? Mas uma proposta de delação enviada à PGR pelo empresário Roberto Leme, popularmente conhecido como Beto Louco. Beto Louco afirma que pagou R$2,5 milhões atendendo um pedido pessoal do presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, para financiar um show de Roberto Carlos na festa de Réveillon promovida pelo governo do Amapá. Mais grave ainda é a descrição detalhada da forma como ocorreu o pedido. O tal do Beto Louco estava solicitando ao presidente do Senado ajuda política para derrubar uma decisão técnica da Agência Nacional de Petróleo. O Brasil precisa saber, isso precisa ficar escrito. Por mais que não aconteça, porque essa casa não se move. Mas olha só, nessa decisão da ANP, proibia a empresa Cobap de produzir combustíveis. Beto Louco e seu sócio, conhecido como, abro aspas, primo, controlam a Cobap e outras empresas do setor de combustíveis que são investigadas pela Polícia Federal na Operação Carbono Oculto, por organização criminosa e fraudes bilionárias.
Polícia Federal está fazendo um ótimo trabalho. Quero parabenizar essa instituição, que tanto orgulho já deu essa nação e volta a trazer aí uma perspectiva, uma esperança de que a justiça volte a ser para todos nesse país. Eu tenho uma PEC, e os senadores que estão aqui, todos assinaram, para dar independência à Polícia Federal. Mais autonomia ainda, independente de sair governo, entra governo. Desde 2020, não foi votada ainda. Vamos trabalhar juntos, vamos fazer essa aprovação, assim como a PEC Cajuru, no fim da reeleição, que é bom para o país, tem essa da independência da Polícia Federal, para deixar mais ainda forte essa instituição. Inclusive, eu faço um apelo para as pessoas de bem da Polícia Federal, que são a ampla maioria. Nós precisamos ter acesso, precisamos saber das imagens da morte do sicário, que diz que foi um suicídio que ocorreu depois daquela prisão, porque tinha nome de jornalista ali, que estava na lista negra, né, para fazer intimidação, para até fazer violência física. E isso é preocupante. Quem mais estava lá? Estava o nome do senhor, senador Cajuru? Estava o meu nome? Porque quem critica o Banco Master estava no radar, o que o Banco Master vinha fazendo. Então, na lista do sicário tinha nome de jornalista, e o sicário, assim que foi preso, morreu. Disse que foi suicídio. Cadê essas imagens? O senador Magno Malta apresentou um requerimento à CPI do crime que está sendo enterrada. Essas imagens não chegaram. A gente precisa saber disso, porque ficam teorias para lá e para cá, e a gente precisa ter assertividade com relação a esse caso. Cadê a família do senhor sicário? Eu não vejo manifestação, é estranho tudo isso acontecer. Mas, senhor presidente, voltando para o caso aqui do carbono oculto, é mais estranho ainda tudo isso que foi revelado, 2,5 milhões para o show do Roberto Carlos, essa questão da ANP, do Beto Louco, solicitando ao presidente da casa uma ajuda política para derrubar uma decisão técnica, todas essas relações, e tem outras coisas mais que não vai dar tempo aqui, mas, vem cá, o mais estranho ainda é que a PGR, Procuradoria-Geral da República, não aceitou a proposta de colaboração premiada, mesmo com o Beto Louco afirmando, atenção, mesmo com o Beto Louco afirmando que estava disposto a detalhar apoios dados a um grupo seleto de parlamentares entre 2021 e 2025, gente. O cara está disposto a falar. PGR, o que é que você está fazendo, PGR? Não quer ouvir o que o cara está disposto? O cara que está no carbono oculto da Polícia Federal, PGR não aceita a delação? PGR, por favor. Tem que estar a serviço do Brasil, da verdade. Me parece estar poderoso de plantão a serviço. Procurador Gonê. O Brasil precisa ser passado a limpo, não dá mais, nós estamos num lamaçal terrível. A população sofre e vai sofrer mais ainda, se a gente não fizer a nossa parte. É inaceitável que esteja ocorrendo algum tipo de blindagem quando denúncias de desvios chegam a autoridades como o presidente do Congresso Nacional, que deve ser exemplo de conduta reta. Por isso, nós estamos fazendo um pedido oficial de informações à PGR sobre esse caso. Por que não aceitou a delação? Não podemos jamais deixar de levar em conta o fato do presidente Davi Alcolumbre ter impedido a prorrogação da exitosa CPMI do INSS, depois de ter imposto um sigilo de 100 anos para as movimentações do Careca aqui dentro das instalações do Senado. Depois que seu ex-chefe de gabinete, diga-se de passagem, senhor Paulo Boldens, ter sido acusado de recebimento de 3 milhões de reais de quem? Do Careca do INSS, de dinheiro de desvio de instituições.
de associações, presidente, que debitavam dos velhinhos, das viúvas, dos pensionistas. A medida, e é importante que se diga isso, em mais uma decisão abusiva, o ministro Alexandre de Moraes restringiu o compartilhamento de dados do COAF, estabelecendo que relatórios de inteligência sem investigação prévia passam a ser ilícitos. Olha só como o sistema está se engrenando para bloquear tudo. A medida também limita a atuação de CPIs e CPMIs na requisição direta de dados do COAF. Isso abre um precedente perigoso para anular provas obtidas fora desses parâmetros restritos. Dessa forma, está havendo uma inibição ao combate à corrupção, cujo principal instrumento é a lavagem de dinheiro. Senhor presidente, se eu me der mais um minuto, eu termino pedindo desculpa aos colegas. Essa decisão arbitrária ainda terá que ser julgada pelo plenário do STF, senador Magno Malta. Essa inaceitável tentativa de blindagem ocorre justamente depois que o próprio COAF identificou muitas movimentações suspeitas envolvendo familiares de ministros do Supremo, com destaque para a esposa do próprio ministro Alexandre de Moraes. Em outra séria e importante reportagem publicada pela Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes e sua esposa teriam utilizado pelo menos 8 vezes aeronaves de empresas vinculadas a Daniel Workar e ao Banco Master. Isso está certo. Cruzando dados da Agência Nacional de Aviação Civil... Concede a parte, senador? Claro, deixa eu só encerrar aqui, eu lhe concedo se o presidente permitir. Com muita honra. Mas só para concluir o raciocínio, senador Magno Malta, inclusive falei seu nome agora há pouco, no caso das imagens, lá do sicário, né, que a gente precisa entender o que é que aconteceu de fato. Mas, cruzando dados da Agência Nacional de Aviação Civil, entre maio e outubro de 2025, foram 7 voos efetuados através da empresa Prime Aviation, uma das propriedades do banqueiro, e pelo menos um voo, numa aeronave cujo dono é Fabiano Zettel, cunhado de Worcaro. Enquanto Alexandre de Moraes disse que são meras ilações da reportagem da Folha de São Paulo, sua esposa Viviane Bassi confirmou que seu escritório de advocacia, beneficiado pelo indecente contrato de 129 milhões de reais, fez uso dessas aeronaves na qualidade de táxi aéreo. Se o senhor me permite, eu gostaria de passar a parte do senador Magno. Concedido a Vossa Excelência a parte do senador Magno Malta.